Queria chamar o irmão Antoniel, que vai levando a palavra hoje. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo acerca do nosso tempo. Hoje nós estudaremos um pouquinho mais sobre como usar o nosso tempo para a glória de Deus. Será que nós temos usado o nosso tempo para a glória de Deus? E a ideia é a seguinte: o cristão sábio, ele sabe utilizar o seu tempo para a glória de Deus. O cristão sábio, ele sabe utilizar o seu tempo para a glória de Deus. Meus irmãos, a gente consegue observar com a modernidade que nós temos uma grande, como é que posso falar, globalização. E o que vem a ser a globalização? O que é isso, a globalização? A globalização nada mais é do que uma evolução nos meios de comunicação e transporte. Então nós temos uma grande evolução nos meios de comunicação e transporte nos dias atuais, jamais visto. Então uma pessoa há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, poderia dizer: meu Deus, como o mundo avançou tanto em tão pouco tempo. Quem diria que nós, há 100, 200 anos atrás, há 50 anos atrás, poderíamos chegar em distâncias tão longas em um curto período de tempo? Antigamente eram carroças, barco a vapor e tudo mais, eram semanas e meses para cruzar o oceano, mas agora em questão de horas nós conseguimos estar do outro lado do mundo. Bem como também a comunicação. Nós conseguimos, e é até inimaginável para pessoas, sei lá, as pessoas mais antigas, os nossos avós e tudo mais, como é que eu consigo me comunicar por uma videochamada, uma videoconferência com uma pessoa que está a centenas de quilômetros daqui, no Japão, por exemplo, né? Então, como é que eu posso até me comunicar com meu parente que está em outra cidade, vendo aqui ele aqui agora? Então, nós conseguimos observar que a globalização ela tem avançado cada vez mais, um avanço dos meios de comunicação e transporte. E é muito interessante que essas coisas elas têm a finalidade de nos trazer comodidade, conforto e qualidade de vida. Sobretudo, elas têm uma finalidade de nos dar mais tempo. Agora, eu não preciso levar anos para chegar em determinado lugar, eu consigo chegar em horas. Eu não preciso enviar uma carta, esperar semanas para ser lida e depois mais semanas para receber uma resposta. Não, em poucos minutos a pessoa olha o WhatsApp e responde, eu consigo me comunicar. Essas coisas têm por objetivo nos dar mais tempo, mas por vezes essas coisas têm nos tirado e tomado o tempo que elas deveriam nos dar. Às vezes a gente gasta horas e horas na frente da televisão, ou mesmo no celular, olhando cada vez e sempre as últimas notícias, tentando estar cada vez mais antenados. A gente acaba perdendo horas a fio, e quando a gente vai perceber, a gente acorda, já pega no celular, e aí quando vai ver, meu Deus, eu estou atrasado. A gente não consegue fazer o nosso devocional, ou então a gente faz o nosso devocional às pressas, de modo que alguém chega para nós e pergunta: e aí, meu irmão, seu devocional hoje foi sobre o quê? O que você fez? O que você leu? E aí você vai: rapaz, não leu não, porque você leu ali passando os olhos, fez aquela oração bem rápida, né? De modo que você nem lembra o que você leu, nem lembra o que você estudou. Existe um filósofo, Wittgenstein, ele é um austríaco, ele vai dizer o seguinte: olha, se uma pessoa não consegue verbalizar, se uma pessoa não consegue dizer aquilo que ela acha que sabe, ela não sabe. É um exemplo, uma palavra. A gente fala uma palavra e me explica o que significa isso. Eu não sei dizer o que é, mas eu consigo entender pelo contexto. Ele vai dizer: não, na verdade você não sabe. E a mesma coisa com o nosso devocional. Se nós não conseguimos explicar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós nos dispusemos a fazer, a ler a palavra de Deus, a aplicar em nossas vidas, nós não fizemos o nosso devocional. E é basicamente isso que acontece conosco. Quando nós perdemos tempo com o celular, televisão, em vez de ter ali, dedicar um tempo com Deus, a gente faz aquele devocional apressado e a gente nem sabe o que fez. Ou seja, a gente não fez. E a pergunta, então, que se coloca diante de nós hoje, agora, uma pergunta que se põe diante de nós é:
Será que eu tenho usado o meu tempo com sabedoria e glorificado a Deus com ele? Será que eu tenho usado o meu tempo com sabedoria e glorificado a Deus com ele? Ou será que eu tenho usado o meu tempo para o meu próprio deleite? Eu tenho usado o meu tempo com sabedoria e glorificado a Deus com o meu tempo, ou eu tenho usado o meu tempo para o meu próprio deleite, para a minha própria satisfação? Bem, dito isso, a gente gostaria de pedir para os irmãos abrirem em suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios 5, a gente vai ler os versículos 15, do 15 ao 17. Efésios 5, versículos 15 ao 17. Efésios 5, do 15 ao 17. Amém? Diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, pedindo direcionamento de Deus no estudo da palavra dele. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos estudar a Tua palavra, que possa nos conduzir nesse estudo. Me dá a Tua graça para que eu possa ser bíblico e expor aos meus irmãos aquilo que o Senhor falou no meu coração através da Tua palavra, e que esse conhecimento aqui adquirido possa redundar em nossa vida prática. Em nome de Cristo que eu te peço, eu já te agradeço sempre. Amém. Bem, é importante, antes de mais nada, que nós tenhamos uma compreensão do contexto imediato no qual essa passagem está inserida, para que nós tenhamos, então, uma compreensão mais clara do que esse parágrafo que nós lemos está dizendo. Vou tentar diminuir aqui o vídeo. Então, é importante que nós tenhamos uma compreensão clara acerca do contexto no qual este parágrafo está inserido, para que, desta maneira, nós tenhamos uma compreensão mais clara do que esse parágrafo que a gente acabou de ler está nos dizendo. Bem, aqui é muito interessante que, quando a gente vai lendo o capítulo 5, nós vamos percebendo Paulo falando aos Efésios a respeito de obras, atitudes malignas. Obras e atitudes tão malignas que ele vai dizer da seguinte até forma: olha, esse tipo de atitude não deve ser nem mencionada no meio de vocês. Especificamente, aqui ele está falando acerca da imoralidade sexual. Assim, está dizendo, ó, esse tipo de atitude que eles fazem é feio para vocês até falar sobre. É feio para vocês até mencionar sobre. Bem, e ele vai até ser mais forte. Ele diz o seguinte, olha, as pessoas que vivem nessas coisas, que vivem nessa prática, elas não herdarão o reino de Cristo e de Deus. Pessoas que vivem nessa prática de ações, de atitudes que são malignas ou pecaminosas, não herdarão o reino de Deus. Bem, então, Paulo, nesse bloco que a gente vai ler agora, ele vai nos dar uma resposta, a como então deve ser a nossa vida, a como então deve ser o nosso proceder, o proceder do cristão. Então a gente vai iniciar aqui com o primeiro ponto, né? A gente tem como base esse texto, né? A gente vai iniciar o primeiro ponto, vivendo como um sábio, né? Vivendo como um sábio aí no versículo 15. A gente vai lendo versículo a versículo, e na medida que a gente vai lendo, a gente vai explicando e aplicando as verdades de Deus, a palavra de Deus, à nossa vida. Bem, vamos ler o versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Iniciar esse versículo com a palavra portanto, com o uso do termo portanto. Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, eu falei para vocês uma série de atitudes, uma série de ações que vocês não devem ter. Vocês não devem fazer esse tipo de coisa. Essas coisas são características marcantes da vida do descrente. Vocês não devem fazer essas coisas. No entanto, Paulo começa assim, portanto. Ou seja, Paulo disse assim, ó, eu falei um bocado de coisa agora que vocês não devem fazer,
E agora eu peço de vocês uma resposta. Eu peço que vocês ajam agora de maneira positiva. Estou pedindo uma atitude de vocês em relação ao que eu falei antes. Ou seja, Paulo quer que eles não somente entendam as coisas que ele acabou de falar, mas ele quer e espera deles uma atitude. Ele quer e espera dos Efésios uma ação que diz respeito àquilo que ele falou anteriormente. E é uma ideia, o uso dessa palavra, portanto, é uma ideia de causa e efeito. Aconteceu uma causa e essa causa requer, ou então ela pede um efeito. Para todo efeito existe uma causa que o precede. Bem, um exemplo para que fique mais claro em nossas mentes é o seguinte: é como se você chega para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu colega e diz o seguinte: cara, eu essa noite estive muito mal, estava muito enjoado, tive dor de cabeça e acabei até tendo vômito. Portanto, eu fui ao médico. Por esta razão, eu fui ao médico. Ou seja, ele foi ao médico. O médico foi a resposta ou a ação positiva com base no que tinha acontecido. Ou seja, dele ter enjoo, dele ter vômito, dele estar com mal-estar. Da mesma forma, Paulo está dizendo aqui, portanto, ou seja, com base naquilo que eu falei para vocês, aquelas ações negativas, eu quero de vocês uma resposta. Eu espero de vocês uma atitude. E que atitude é essa? Paulo, então, ele vai dizer, em contrapartida ao que eles não deveriam fazer, justamente aquilo que eles deveriam fazer. E o que eles deveriam fazer? Eles deveriam ter cuidado. Eles deveriam observar a forma como eles estavam caminhando. Algumas traduções vão dizer, veja como andais, né? Ou, aqui em A vai dizer, cuidado com a maneira com que vocês vivem. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, espera um pouco, dá um tempo, tem calma, reflete na forma como você tem procedido. Reflete na forma como você tem se portado, as suas atitudes, os seus pensamentos. Vejam como vocês têm andado. E ele conclui, olha, vocês têm que refletir a forma como vocês têm andado e vocês devem, então, viver como sábios. Olha, vocês têm vivido até agora como pessoas sábias ou como pessoas tolas? Então, Paulo aqui está convocando os Efésios a darem um tempo, a esperarem, a pensarem e a refletirem como eles têm vivido, como eles têm andado. Será que vocês, Efésios, têm andado como sábios ou como tolos? Eu espero que vocês tenham andado como sábios, vocês devem andar como sábios. Bem, aplicando aqui para nós, trazendo uma aplicação para nós. Às vezes na correria do nosso dia a dia, os nossos trabalhos, faculdade, filhos, nós acabamos por não refletir da forma como nós deveríamos em nossas ações. Levando a vida com a barriga e acabamos não pensando, mas por que eu fiz isso? Qual foi a minha motivação de ter feito tal coisa? Por que eu tenho pensado esse tipo de coisa? Nós acabamos vivendo a vida de forma irrefletida. Apenas vamos vivendo dia após dia, sem pensar nas ações, nas causas, ou por que nós temos feito o que nós temos feito. E nós não paramos para analisar se nós temos tido uma vida de uma pessoa verdadeiramente sábia ou de uma vida de uma pessoa tola. E Paulo está dizendo, olha, ele fala não somente para os Efésios, para que eles tenham cuidado, para que eles observem a forma como eles têm andado, mas também ele diz isso para nós, olha, como é que você tem andado? Para um pouco, eu sei que a nossa correria no dia a dia, trabalho, faculdade, estudo, família, enfim, várias atribuições, várias demandas que acabam nos roubando o tempo que nós temos até mesmo com Deus. E acabamos não refletindo, poxa, eu agi de forma grosseira, não deveria ter feito assim, eu tenho esses tipos de pensamento que eu não deveria ter e eu acabo não refletindo. Apenas vou levando a minha vida dia a dia. Mas Paulo diz, ó, para um pouco, tenha cuidado com a forma como você tem andado. Reflita um pouco acerca do que você tem pensado, reflita um pouco acerca daquilo que você tem feito, que você tem dito, as suas ações. Reflita e pense, será que eu tenho tido uma vida de um cristão? Uma vida de um cristão sábio? Ou eu tenho vivido como um cristão tolo? E uma pergunta novamente se coloca, ou pelo menos que nós, talvez, nos façamos agora. Tudo bem, legal, eu tenho que refletir um pouco acerca se eu tenho vivido como um sábio, se eu tenho vivido como um tolo, mas como é que vive uma pessoa sábia? Como é que vive uma pessoa com sabedoria? E é justamente no segundo ponto que a gente vai pensar sobre isso. Como vive um sábio? Vamos ler aqui o versículo 16. Aproveitando bem o tempo, porque os dias
são maus. Então, Paulo ele segue aqui para os Efésios e vai dizer o seguinte, aproveitando bem o tempo. Paulo ele não simplesmente diz assim, olha, vocês têm que viver como sábios, vocês têm que parar, refletir em suas ações, em suas atitudes e pensamentos e então viver como sábio. Não é o seguinte, olha, você tem que viver como sábio. Certo, Paulo, mas e aí, como é que vive como sábio? Não, cara, se vira aí.
tempo assim. É certo que nós temos que investir tempo nos nossos sonhos. Poxa, eu tenho um sonho de ter minha casa própria. Tudo bem, eu vou lá e invisto tempo, mas eu não deveria perder mais tempo do que eu deveria com certas coisas. Colocar mais valor nestas coisas do que em outras. Porque, na verdade, nada vale mais o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, do que fazer a vontade de Deus. Nada vale mais a pena investir do que o nosso tempo, recursos, força, energia, do que a vontade de Deus. Fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Por quê? Porque a vontade de Deus, ou servir a Deus, redunda para nós em frutos eternos. Uma recompensa eterna que está guardada, que não será corrompida. Diferente da gente luta, batalha e tudo mais por uma casa. Poxa, a casa não é nem do jeito que eu queria. Poxa, o carro que eu comprei, mas eu queria um melhor, esse aqui não está tão legal. Né? Então, a gente acaba investindo tanto tempo, força, recursos em coisas que no final das contas nem valeram tanto a pena assim. E outra, que não são coisas eternas, são coisas passageiras. Com o tempo, a gente troca de carro, com o tempo a casa não fica tão bacana, a gente tem que fazer uma reforma, mas as recompensas advindas de uma vida devota ao Senhor são eternas. Meus irmãos, a nossa oração deve ser como a oração do teólogo, filósofo, missionário Jonathan Edwards. Ele orava da seguinte forma: ó Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. Porque se nós estivermos com a eternidade em nossos olhos e no nosso coração e mente constantemente, nós não perderemos tanto tempo com coisas superficiais, com coisas supérfluas. E ainda existe uma outra realidade. A gente não valoriza tanto ao Senhor e a gente não valoriza tanto a igreja do Senhor quanto deveria. A gente não dedica tanto tempo ou tempo suficiente com o Senhor e com a sua igreja, com o seu corpo, quanto nós deveríamos. E a gente pode dizer, não, que loucura, isso é mentira. Com certeza eu valorizo o Senhor quanto deveria. Eu valorizo até demais o Senhor, né? Mas a verdade é que não é bem assim. Claro que ninguém é louco de dizer, eu não valorizo tanto o Senhor e a sua igreja quanto deveria. Ninguém vai dizer isso. No entanto, as nossas atitudes, elas falam bem mais alto do que aquilo que nós podemos dizer com a nossa boca. Tudo bem, mas então como é que eu não valorizo tanto o Senhor e a sua igreja, como você tem dito aí? Bem, quando nós somos maus administradores do nosso tempo e acabamos tendo que escolher entre o devocional e alguma outra pendência, e algum outro a fazer que nós temos. Ou quando nós temos que escolher entre alguma programação da igreja e alguma outra pendência, e algum outro a fazer. A gente rapidamente decide pela outra pendência, ou pelo outro a fazer, em detrimento de fazer o nosso devocional, em detrimento de nos congregar. A gente, com isso, está dizendo basicamente assim, olha, fazer o devocional e congregar não é tão importante quanto fazer o que eu tenho que fazer aqui. Isso porque eu não administro bem o meu tempo. Pelo fato de eu não administrar bem o meu tempo, as demandas vão correndo, chega um momento que eu tenho que escolher. Eu sempre escolho a outra coisa, o outro a fazer, a outra demanda, em detrimento de fazer o meu devocional, de ter um tempo de qualidade com Deus e de estar congregando com os nossos irmãos. A gente basicamente está relegando ou deixando na menor importância, no status de menor importância, ou na irrelevância, essas importantes, cruciais, fundamentais disciplinas espirituais, que são vitais, fundamentais para o nosso crescimento espiritual, que são o tempo devocional com a palavra de Deus, a oração e o congregar. A gente, ao escolher outro a fazer, outra demanda, está dizendo essas disciplinas espirituais não são tão importantes. O que é mais importante é eu fazer esse meu outro a fazer. Uma demanda do emprego, um trabalho da faculdade, um trabalho do colégio, ou algum outro a fazer. A gente rapidamente escolhe esse outro a fazer em detrimento de fazer e realizar a vontade de Deus. Mas quando eu digo isso, eu não digo isso como alguém acima do pedestal, como alguém que não faz esse tipo de coisa. Pelo contrário, eu já falhei nisso muitas vezes e ainda falho. Eu acabo procrastinando algumas atividades que eu tenho que fazer, seja da faculdade, do seminário, enfim. E eu digo para mim mesmo, não, eu já tenho feito devocional a semana todinha, bem direitinho, então não tem problema, hoje eu não faço devocional, deixa para amanhã eu compenso. Amanhã eu faço melhor e tudo mais. Um dia não tem problema. A verdade é que a gente nunca compensa. Assim como uma noite de sono, fazer o devocional, tendo tempo de qualidade com Deus, você não recupera se você perde.
você não recupera. E você diz, não, amanhã eu vou fazer o dobro, eu vou fazer mais. A verdade é que vão aparecer novas atividades, novas pendências, e você vai empurrando com a barriga, e quando você viu, passou uma semana sem ler a Bíblia, passou uma semana sem orar, passou uma semana sem ter um tempo de qualidade com Deus, porque você acabou não gerenciando bem o seu tempo. E o sábio, ele gerencia bem o seu tempo. E essas atitudes me fazem ver que eu tenho agido mais como um tolo do que como um sábio. Por quê? Porque eu não tenho administrado bem o meu tempo. Tenho relegado as importantes, vitais, disciplinas espirituais da meditação da escritura e da oração em detrimento de outros afazeres que não são tão importantes quanto essas disciplinas espirituais. Isso revela que eu tenho agido como um tolo. Mas, meus irmãos, e como vocês têm andado? Como cada um de vocês aqui tem andado? Vocês têm andado como sábios ou como tolos? Nós temos aproveitado bem o nosso tempo, temos valorizado as coisas eternas que nos dão para nós, que geram para nós um peso de glória, frutos eternos que não vão desvanecer, que não vão perecer, que não vão, à semelhança do ouro enferrujar. Nós temos valorizado essas coisas, as coisas importantes, eternas, pelas quais vale a pena imprimir, colocar esforço, tempo, amor, empenho nelas, ou não? Nós temos valorizado as coisas de menor importância, as coisas materiais. Meus irmãos, nós temos que refletir, parar um pouco e pensar. Como eu estou gastando meu tempo? Porque os dias são maus. Será que eu tenho administrado meu tempo? E agora a gente vai para o nosso último ponto. Um sábio, ele conhece a vontade do Senhor. Paulo aqui, vamos ler aqui o versículo 17. Por esta razão, não sejamos insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo fala aqui aos Efésios para que eles não sejam insensatos, mas para que eles ajam, então, como sábios, buscando compreender qual é a vontade do Senhor. Porque a verdadeira sabedoria, ou nós só podemos alcançar a verdadeira sabedoria conhecendo a vontade do Senhor. Mas não somente conhecendo, cumprindo. Não adianta nada, eu conheço a Bíblia de capa a capa, mas eu não faço nada do que tem nela. O diabo é um exemplo. Ele cita as Escrituras na hora da tentação, mas será que ele cumpre as Escrituras? Então não adianta nada nós sabermos qual a vontade do Senhor, conhecer a vontade do Senhor, buscar conhecer, mas no final das contas a gente não pratica ela, não cumpre ela. Então a verdadeira sabedoria consiste em não somente conhecer a verdade do Senhor, quer dizer, a vontade do Senhor, mas também cumprir. Paulo então ensina aos Efésios que a insensatez consiste em agir de forma desleixada, relapsa. Como assim? Os Efésios, nesse sentido, né? Eles agir de forma desleixada e agir de forma relapsa é o seguinte, é deixar a vida levar. Eu vou deixando a vida me levar, vou fazendo, cumprindo as demandas à medida que aparecem, eu não me planejo, eu não penso no futuro, eu não penso mais nada, simplesmente eu vou vivendo um dia de cada vez, sem pensar nas realidades maiores por detrás de todas as coisas, ou ao contrário. Ele instrui aos Efésios a descobrirem, compreenderem qual é a vontade do Senhor e, portanto, praticá-la. Um sábio, ele é dirigido pelo Espírito. Ele não vive simplesmente levado por sua vida, levado por ventos de doutrinas, mas ele sabe. Ele sabe que existe uma realidade muito maior por detrás de suas ações. Ele busca, ao contrário do tolo, compreender qual é a vontade do Senhor. Trazendo para nós. Da mesma forma, nós não devemos viver todos os nossos dias e cada um deles vivendo uma vida irrefletida, sem pensar nas nossas atitudes e tampouco pensar se existe por detrás delas uma realidade muito maior. Ou, o que será que Deus quer da minha vida? Que tipo de ação Deus quer que eu tome em relação a... Então uma pergunta surge, tudo bem, bacana, mas como é? Ou será que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Será que eu posso saber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus? E como eu posso conhecer a vontade de Deus? E não somente isso, será que a vontade de Deus diz respeito a coisas tão pequenas da minha vida, inclusive como eu gasto meu tempo? Será que a vontade de Deus diz respeito à forma como eu gasto meu tempo? E se sim, como é que eu posso conhecer qual é a vontade de Deus? Bem, a resposta é clara, assim. A vontade de Deus, ela engloba todas as coisas. Ela abarca cada centímetro das nossas vidas. Um certo teólogo, eu não lembro agora se foi Abraham Kuyper ou Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, olha,
Não existe nenhum centímetro do universo em que Deus não possa dizer: isto é meu, isso é meu. Ou seja, a vontade de Deus a tudo abarca e a tudo engloba. Então, até nas menores decisões da minha vida, ela está lá. A vontade de Deus está lá e eu devo buscar compreender qual é a vontade de Deus. Eu sei, meus irmãos, que é difícil saber qual é a vontade de Deus. O que Ele quer que eu faça em determinada situação. Ou qual será a vontade de Deus para mim em meio a essa decisão que eu tenho que tomar agora? E a pergunta é, será que existe um livro ou alguma coisa que vai nos dizer exaustivamente, nos mínimos detalhes, olha, você tem que namorar com fulano de tal, o seu emprego é esse daqui, depois você pula para esse outro, a faculdade que você tem que cursar é esta daqui? Será que existe um livro assim, dizendo exaustivamente cada coisa que nós temos que fazer? A resposta é não. Não existe um livro dessa forma, mas existe um livro que nos dá os princípios norteadores para as nossas escolhas. Este livro é a Palavra de Deus. E existe também um meio que nos deixa mais sensível a reconhecer qual é a vontade de Deus. Esse meio é a oração. Através da oração nós ficamos mais sensíveis a descobrir qual é a vontade de Deus, a perceber as portas que Ele tem aberto, as portas que Ele tem fechado e por elas ir trilhando o caminho que Ele quer para nós. Então, a Palavra de Deus e a oração, ou seja, uma vida de intimidade com Deus, são imprescindíveis para que nós tenhamos noção de qual é a sua vontade em nossas vidas e nas ações e atitudes que nós venhamos a tomar. Ou seja, nós temos que estar numa vida íntima, mas não somente isso. Existe uma pergunta que nós podemos fazer, uma pergunta de ouro, que é: será que Deus é mais glorificado nessa atitude? Ou seja, será que Deus vai ser mais glorificado neste relacionamento que eu estou tendo? Será que Deus vai ser mais glorificado neste emprego ou em outro? Será que Deus vai ser mais glorificado eu me mudando para esta casa ou para esta casa? Onde Deus será mais glorificado? Será que nessa casa eu vou ter mais oportunidade de servir melhor a igreja, estar próximo aos irmãos? Ou se esse namoro é um namoro que Deus quer para mim? Enfim, em todas as decisões nós devemos não somente a ler a palavra, são as 3 regras. Quais são as 3 regras para nós discernirmos a vontade de Deus? Leitura da palavra, meditação da palavra, para que nós conheçamos os princípios gerais acerca daquilo que nós devemos fazer. Oração, para que nós estejamos sensíveis ao direcionar de Deus, as portas abertas, as portas fechadas. E a pergunta: será que Deus é glorificado nisso? Onde será que Deus é mais glorificado? Se nós cumprirmos todo esse passo a passo, nós com certeza conseguiremos discernir e distinguir qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o problema não é esse. O problema é o fato de a gente não querer isso. A gente não quer esse tipo de coisa e a gente age então como insensato. E existem 2 formas de agir, portanto, como insensato. A primeira delas é agir como alguém que não se importa com a vontade de Deus. Vai vivendo a vida, levando e tudo mais, sem me preocupar se Deus quer que eu faça isso ou aquilo. Eu não me importo, eu simplesmente vou vivendo ali, né? E a segunda forma é nós buscarmos em lugares errados, ou seja, não buscarmos na palavra de Deus, na oração e nessa pergunta, qual é a vontade de Deus, mas esperarmos que um anjo desça do céu e diga: ó, você tem que ir para cá, não, você tem que ir para cá. Ou mesmo você receber um sonho, uma revelação de alguma outra coisa que você deve fazer, não. Meus irmãos, a verdade é que Deus já nos falou. Ele já nos falou em sua palavra. E nós não estamos dispostos a ouvir. Esse é o problema. Ele já nos disse. Ele já nos deu as instruções de como nós devemos seguir e agir. O problema é, eu não quero ouvir. Eu não quero cumprir aquilo que Ele tem me dito. Meus irmãos, como nós temos agido? Nós temos agido como insensatos ou como sábios, buscando conhecer a vontade de Deus. E quanto ao nosso tempo? Será que o nosso tempo reflete que nós temos agido como pessoas sábias ou não? Será que em nosso tempo nós temos conhecido e buscado conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida ou para o uso do nosso tempo? Meus irmãos, a gente tem que refletir. Será que Deus tem sido glorificado no uso do meu tempo? Será que Deus tem sido glorificado na forma como eu tenho utilizado o meu tempo? Eu tenho utilizado o meu tempo para glorificar a Deus? Ou eu tenho usado o meu tempo para o meu próprio deleite? Com isso, eu não estou dizendo, então vocês parem, tudo que vocês fazem, não trabalhem mais, não estudem mais, vão para o monastério e passem o dia orando e lendo a Bíblia. Só isso. Vão orar e vão ler a Bíblia todos os dias. Não. Uma forma de nós glorificarmos a Deus com o nosso tempo não é somente orar e ler a Bíblia direto, sem parar. Não. Mas é administrar bem o nosso tempo.
Administrar o nosso tempo, tendo tempo para a família, tendo tempo para trabalho, tendo tempo para estudar, tendo tempo para lazer e sem esquecer o primordial, tendo tempo de qualidade com Deus. Se nós administrarmos bem o nosso tempo, Deus é glorificado no uso dele. Meus irmãos, reflitamos um pouco. Deus, Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Deus, Ele nos deu o seu Filho. Não um de muitos, mas um único Filho. Deus, Ele nos deu a verdadeira vida, a salvação. Deus, Ele nos deu um propósito. Nós não somos como os descrentes que vivem uma vida cujo propósito é meramente material. O propósito da pessoa é ter uma casa própria. O propósito da pessoa que vive é a sua família, o bem-estar, o emprego. Mas que se nós perdermos todas essas coisas, como é que nós estaríamos? Se o propósito da nossa vida, se a razão pela qual nós vivemos é meramente material. Não é algo metafísico, não é algo para além deste mundo material, mas deve estar pautado em algo eterno. Ou seja, onde está o nosso propósito de vida? Deus, Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu a verdadeira vida e um propósito. Por que nós queremos dar a Ele o que sobra do nosso tempo? Por que eu quero dar a Deus o que sobra das minhas forças, da minha energia, dos meus recursos? Só quando eu chego do trabalho morto e cansado, eu vou ler a Bíblia, não entendo nem o que eu li. Por que a gente quer dar o que sobra para Deus se Ele nos deu o que Ele tinha de melhor? Concluindo, meus irmãos. A gente conseguiu perceber pelo menos 3 coisas. A primeira delas é que nós devemos tirar um tempo para refletir. Talvez um dia na semana, um domingo, depois aqui do culto, a gente almoça, toma um banho e reflete um pouco. Como eu agi nessa semana? Será que eu agi como sábio ou será que eu agi como tolo? Como foram ou quais foram as minhas atitudes? E os outros 2 pontos que nós vimos foram os seguintes. Nós aprendemos 2 características que marcam a vida de um sábio. 2 características. A primeira delas é que ele sabe como administrar bem o seu tempo. O sábio, ele sabe gerenciar bem o seu tempo e ele não tem por irrelevante ou por pouco importante o seu tempo com o Senhor. O sábio, ele tem, pelo contrário, como algo fundamental, crucial, importantíssimo, o seu tempo com o Senhor. E não somente com o Senhor, mas o seu tempo de qualidade com os irmãos, servindo a igreja. Essa é a primeira característica do sábio. Ele sabe administrar bem o seu tempo e ele valoriza o seu tempo com os seus irmãos e, sobretudo, o tempo com o seu Salvador, com o Senhor. A segunda característica do sábio é que ele busca compreender qual seja ou qual é a vontade de Deus. Ele não somente quer conhecer essa vontade, mas ele quer cumprir essa vontade. E ele busca agir, sempre guiado pelos princípios da palavra de Deus, buscando glorificar a Deus. Meus irmãos, e nós? Nós temos glorificado a Deus com o nosso tempo? Eu tenho glorificado a Deus com o meu tempo? Eu tenho agido como sábio ou eu tenho agido como tolo? Como nós temos agido? Meus irmãos, peçamos a Deus corações mais desejosos para nós desejarmos mais ter tempo com Ele. Corações mais desejosos de usarmos o nosso tempo com coisas e atitudes que melhor glorificam a Deus. Peçamos a Deus corações mais desejosos de usarmos o nosso tempo para glorificar a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença para te agradecer pela Tua palavra e te pedir que o Senhor possa nos ajudar a viver como sábios, remindo bem o nosso tempo, administrando bem o nosso tempo, gerenciando bem o nosso tempo, não relegando o status de menor importância ou de menor relevância, o tempo de qualidade com o Senhor, na meditação da palavra, na oração, ou o tempo de comunhão com os nossos irmãos, mas que nós venhamos a administrar o nosso tempo bem e valorizar o tempo contigo. Nos dê também sabedoria e o desejo de buscarmos conhecer a Tua vontade, não somente viver empurrando para a barriga ou procurar em lugares errados, descobrir e discernir qual a Tua vontade, mas nos ajuda, Senhor Deus, a buscar a Tua vontade, na Tua palavra, na oração, e sempre nos perguntando como o Senhor é mais glorificado nisso, para que em todas as coisas o Teu nome seja louvado. É isso que eu te peço, como palavra de Jesus. Amém.